Irmãos, tem muita gente sendo guiado por qualquer coisa. E gente sendo guiado por qualquer coisa não vai virar nada. Eu vou dizer, verdadeiro adorador que adora em espírito, a vida dele não é movida por horóscopo, não é movida por cartomante. Só o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome esse é o nome. É nascer de novo, ser guiado pelo Senhor. Em seu nome, os coxos